Canal Estruturas Online, professora Márcia Veloso. Estudaremos hoje como determinar esforços solicitantes em vigas. Introdução. Quando atua um carregamento em uma estrutura, ocorre o seguinte: a estrutura atua nos apoios e os apoios reagem, aplicando à estrutura outros esforços conhecidos como reações de apoio, HA, VA e VB. Analisando a figura abaixo, vemos que a viga está sujeita a 3 cargas, P1, P2 e P3. Essas cargas são transmitidas aos apoios A e B. Esses apoios reagem aplicando as forças VA, HA e VB, conhecidas como reações de apoio. B. Manifestam-se esforços internos, esforços solicitantes, entre os elementos adjacentes componentes da estrutura. As diversas seções S estarão sujeitas a esforços solicitantes, força normal N, força cortante Q, momento fletor M. Então, a viga em estudo possui várias seções. Considerando uma seção genérica S, essa seção está sujeita à força normal N, à força cortante Q e ao momento fletor M. Convenção de sinais. As forças normais são sempre paralelas ao eixo da barra. As de tração são consideradas positivas, as de compressão são consideradas negativas. Então, observem que as forças normais, elas são sempre paralelas ao eixo da barra. Quando elas comprimem a seção, são consideradas negativas. Quando elas tracionam a seção, são consideradas positivas. Forças cortantes são sempre perpendiculares ao eixo da barra. Observem as figuras. As forças cortantes são sempre perpendiculares ao eixo da barra. Observem que, quando elas produzem um giro horário, a cortante é considerada positiva. Quando ela produz um giro anti-horário, a cortante é considerada negativa. Momento fletor. É positivo quando traciona o lado de referência da estrutura e negativo quando comprime o lado de referência. No caso de vigas, o lado de referência é o inferior. Então, temos uma viga AB. O lado de referência é o lado de baixo da viga. Observe que na primeira figura temos momentos considerados positivos, porque esses momentos tracionam a parte de baixo da viga. Na segunda figura, temos momentos considerados negativos, porque tracionam a parte superior da viga. Temos agora um quadro resumo que mostra os sentidos positivo e negativo de força normal, positivo e negativo de cortante, positivo e negativo de momento fletor. Temos também uma figura resumo que mostra uma seção genérica S e os sentidos positivos de esforços nessa seção. Para entender melhor como se calcula um esforço solicitante em uma seção qualquer, vamos utilizar o exemplo mostrado na figura. Trata-se de uma viga sobre um apoio articulado fixo A e um apoio articulado móvel B. Essa viga está sujeita a uma carga distribuída de 10 kN por metro, aplicada em 5 metros, e uma carga concentrada de 30 kN. No vídeo 4, determinamos as reações de apoio desta estrutura, ou seja, HA igual a 0, VA igual a 43 kN, VB igual a 37 kN. Vamos calcular
os esforços solicitantes numa seção S1 distando de 1 metro do ponto A. Consideramos que essa seção S1 divide a estrutura em duas partes, de S1 até A ou de S1 até B. Devemos escolher para trabalhar um dos lados. Vamos considerar o lado esquerdo da seção, ou seja, de A até S1. De A até S1, temos as seguintes forças atuando: 10 kN por metro aplicada no espaço de 1 metro. As forças HA igual a 0, VA igual a 43 kN. Para facilitar o nosso estudo, ao invés de trabalharmos com uma carga de 10 kN por metro aplicada em 1 metro, vamos trabalhar com a sua resultante, 10 vezes 1, igual a 10 kN, aplicada no meio da distância 1 metro. Vamos agora analisar a figura de referência e vamos observar os sentidos positivos dos esforços solicitantes à esquerda da seção. E vamos transferir esses esforços para a viga em estudo. Podemos agora escrever as equações de normal, cortante e momento para a seção S1. Observem que a seta laranja dá o sentido positivo da força normal. Na mesma direção de N, atua apenas HA, que vale 0. Então, temos a normal igual a HA igual a 0. Vamos agora escrever a equação de força cortante. Observem que a seta verde dá o sentido positivo de cortante. Na mesma direção de Q, atuam as forças VA, 43 kN, e a resultante, 10 kN. Observem que VA tem o mesmo sentido de Q, assumindo na equação um valor positivo. E a resultante de 10 kN tem um sentido contrário aqui, assumindo então um sinal negativo. A cortante é igual a 43 menos 10, igual a 33 kN. Vamos agora escrever a equação de momento fletor. Observem que a seta azul dá o sentido positivo de momento, ou seja, um giro horário é considerado positivo. Devemos calcular o momento de todas as forças à esquerda da seção em relação à seção. Vamos começar com a força VA. A força VA vale 43 kN. A distância de VA até a seção, 1 metro. Temos, então, a primeira parcela da equação. Força 43, 1 braço de alavanca. Observem que essa força gira em torno da seção no sentido horário, assumindo, então, um sinal positivo. Vamos agora considerar o momento produzido pela resultante 10 kN em relação à seção S1. Observem que essa força dista de meio metro da seção S1. Então, temos força 10 vezes braço de alavanca, meio. Observem que essa força gira em torno da seção no sentido anti-horário, assumindo, então, um sinal negativo. Temos que o momento na seção S1 vale 38 kN vezes metro. Vamos agora calcular os esforços solicitantes em uma seção S2, distando de 4 metros do ponto A. Observem que a seção S2 divide a estrutura em duas partes, de S2 a A e de S2 a B. Vamos escolher trabalhar com o lado esquerdo da seção, ou seja, de A até S2. Nesse trecho, atuam as seguintes forças: HA igual a 0,
VA igual a 43 kN, uma carga distribuída de 10 kN por metro em um comprimento que vale 4 metros e a carga de 30 kN. Para facilitar o nosso estudo, ao invés de trabalharmos com uma carga de 10 kN por metro aplicada em 4 metros, vamos trabalhar com a resultante de 40 kN aplicada no meio da distância 4 metros. Vamos agora buscar na figura de referência os sentidos positivos dos esforços, considerando o lado esquerdo da seção. E vamos transferir esses esforços para a viga em estudo. Podemos agora escrever as equações de esforços solicitantes. Vamos inicialmente escrever a equação de força normal. Observem que a seta laranja dá o sentido positivo de força normal. Na mesma direção de N, atua apenas a força HA, que HA vale 0. Então, temos normal igual a... Vamos escrever agora a equação de força cortante. Observem que a seta verde dá o sentido positivo de força cortante. Na mesma direção de que atuam as seguintes forças: 43 kN, uma resultante de 40 kN e uma carga de 30 kN. Observem que a força VA tem o mesmo sentido de que. Então, temos uma parcela positiva mais 43. A resultante, 40 kN, tem um sentido contrário aqui. Então, temos uma parcela negativa menos 40 kN. E a força de 30 kN tem um sentido contrário aqui. Temos, então, uma parcela negativa menos 30 kN. Observem que a força cortante na seção S2 vai valer menos 27 kN. Vamos agora escrever a equação de momento fletor. Observem que a seta azul dá o sentido positivo de momento, ou seja, um giro horário é considerado positivo. Devemos calcular o momento de todas as forças à esquerda da seção em relação a essa seção S2. Vamos começar com a força VA. VA vale 43 kN. A distância de VA até a seção vale 4 metros. Observem que essa força gira em torno da seção no sentido horário, tendo então um sinal positivo. 43, força. 4, braço de alavanca. Giro horário, sinal positivo. Vamos agora determinar o momento da resultante de 40 kN em relação à seção S2. Força, 40 kN. A distância dessa força até a seção S2, 2 metros. Essa resultante gira em torno da seção no sentido anti-horário, assumindo um sinal negativo. Temos então a parcela. 10 vezes 4 é a resultante, força. 2, braço de alavanca. Giro anti-horário, sinal negativo. E a força de 30 kN gera um momento na seção S2 que vale 30 vezes a distância desta força até a seção S2. Observem que essa distância vale, na figura ao lado, 4 metros menos 2 metros. Então, temos força 30, braço de alavanca 2 metros. Observem que essa força gira em torno da seção no sentido anti-horário.
assumindo um sinal negativo. Então, na seção S2, M é mais 32 kN vezes metro.